Deus querido, a paz do Senhor Jesus, quero falar um pouco hoje sobre a palavra de Deus, quero falar um pouco aqui sobre o Evangelho é para todos. Estaremos falando sobre o significado, ou o que essa palavra ela nos revela quando fala a esse respeito. A cigarra está cantando bastante, só vai ver um suirinho de cigarra aí, tá bom? Então, vamos começar a falar um pouco aqui sobre o Evangelho é para todos. Porém, existe uma condicional aqui. Vamos então começar a ver o que a palavra de Deus ela vai nos falar sobre esse assunto. O Evangelho de Cristo não é um privilégio para algumas, nem muito menos para um grupo seleto de pessoas. O Evangelho de Cristo é exclusivo a todos, aos Gálatas capítulo de número 3, versículo 28. Então vamos começar a entender aqui o que a Bíblia vai falar sobre o Evangelho. Então o Evangelho significa, traduzido, significa boas novas, ou boas novas de salvação. Então, a palavra está falando que o Evangelho de Cristo não é privilégio para algumas pessoas, ou para um grupo seleto de alguns. Porém, o Evangelho de Cristo, ele é para todos. Mas temos agora uma condicional. E quais são as condicionais? Não é uma, não é duas, são várias. Então o Evangelho de Cristo, sendo que não é para alguns ou para um grupo de pessoas seletas ou privilegiados, mas a Bíblia está falando que é para todos. Quando fala para todos, isso aqui abrange o sentido de que Jesus morreu e não tem exceção de pessoas. Então, como não há exceção de pessoas, então aqui a Bíblia ela deixa claro que é para todos. Todos quem? Todos de forma global, que está tudo certo? Não, é de forma global, não significa que todos podem ouvir, todos podem crer, todos podem aceitar e todos podem obedecer. Porém, não é todos que crê, não é todos que aceita e não é todos que obedece. Então a palavra todos aqui ela tem que resumir-se em todos aqueles que ouvem, crê, aceita e obedece. Então é para todos esse tipo de pessoa. Porque para aqueles que ouvem e não crê, não vale. Para aqueles que diz que crê e não aceita, não vale. Para aqueles que diz que crê e aceita e não obedece, também não vale. Deu para entender? Só tem validade isso daqui. O Evangelho de Cristo só tem validade para as pessoas que se entregam, assim como Jesus entregou para dar vida, para nos resgatarmos. Nós temos que entregar nossa vida para Jesus, para nós ser resgatados. Entendeu? É isso que funciona, assim funciona. Por quê? A expressão todos aqui, ela abrange de forma positiva no sentido de que as pessoas que ela se entrega. Se ela entrega, se ela é fiel, então faz parte. Mas não é todos que entrega, não é todos que crê, não é todos que obedecem. Então, isso vai ser aquilo que a Bíblia está falando. Não é para todos no sentido que todos não querem. É para todos no sentido que Jesus morreu sem exceção. Mas não é para todos, porque não é todos que aceitam, não é todos que crê e nem é todos que obedecem. Entendeu? Então é isso aí. O Evangelho de Cristo é para todos aqueles que crê, aceitam e obedecem. Então é isso que tem que entender. A Bíblia ela é texto e contexto, ela salva e ela condena. Por isso tem que entender o que a Bíblia está falando. Essa é a razão, porque muita gente diz, não, mas eu não preciso de aceitar Jesus, eu já tenho a minha religião dos meus pais, da minha avó, dos meus bisavós, dos meus tataravós. Você pode ter a religião de quem você quiser. Religião não salva ninguém, nunca salvou e nunca salvará. Então é para os que entram pelo caminho da palavra de Deus. Está bem explicado. Então, é isso aí. Em Romanos capítulo 1, versículo 14, Paulo diz, eu sou devedor de todos, grego como os bárbaros, tanto o sábio como o ignorante. Está vendo aí? Então, aqui é a palavra de Deus falando que Paulo ele está falando que ele era devedor, ou seja, ele
como ele tinha entregado para Jesus, então agora ele entendeu que ele precisava levar essa palavra para todos. É o que eu até hoje tento fazer. Estou tentando levar a palavra dessa forma, porque as pessoas precisam ouvir isso aqui, precisam entender isso daqui. Então é o que Paulo está falando que ele fazia. Então por quê? Porque aqui o sábio ou ignorante. Por quê? Sábio é aqueles que recebem a palavra de Deus e passam a viver ela. Ele passou a ser sábio. Por quê? Porque a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o conhecimento dos santos é prudência ou ciência. Então, a pessoa que ele entrega para Cristo e é fiel, ele é sábio. Aquele que rejeita, aquele que não entrega, aquele que não quer, aquele que não é fiel, a Bíblia chama ele de ignorante, porque ele não recebe a Cristo. É um ignorante. Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 4, a Bíblia afirma que Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Está vendo aqui? Deus quer que todos os homens se salvem e que venha ao conhecimento da verdade, porque Jesus já pagou por isso. Então, o que falta agora? O que falta agora é os homens se entregarem e serem fiéis. É só isso que falta. Falta mais nada. Tudo que era para ser feito já foi feito. E agora depende de cada um. Deus já fez o que ele tinha de fazer. Jesus já fez o que ele tinha de fazer. O Espírito Santo está aí para convencer as pessoas, mas as pessoas não querem. As pessoas não tomam decisões e não querem Jesus. Por isso, a Bíblia deixa claro. Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia afirma que Deus quer que todos os homens se salvem e venha ao conhecimento da verdade. Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então está aqui uma palavra que tira a dúvida de todos. Mas isso aqui, o todos, eu continuo dizendo, que a Bíblia revela é que tem que ter a entrega. Se não tem entrega, então não é todos que vai se salvar. Mas a Bíblia está fazendo questão de falar que Deus quer que todos se salvem e que dê o conhecimento da verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então é isso que todos precisam ouvi-los, tá certo? É a palavra de Deus que está falando isso. Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, o apóstolo Pedro escreve dizendo que o Senhor não quer que nenhum pereça, senão que todos venham a arrepender-se. Olha aqui que a Bíblia deixa claro. A Bíblia não deixa ninguém confuso. A Bíblia é a bússola que leva o pecador ao arrependimento, quando ele ouve a palavra de Deus, claro. Palavra sem arrudeio, palavra sem paninho quente, porque a Bíblia não é para simplesmente amaciar o ego de alguém. A Bíblia não é simplesmente para passar um paninho quente ou uma cobertinha dobrada na costa de ninguém. A Bíblia deixa reveladamente claro. É claramente a Bíblia diz. E o apóstolo Pedro escreve dizendo que o Senhor não quer que nenhum pereça, senão que todos venham a arrepender-se. Aqui está a resposta certa, a resposta final, está a garantia do perdão do pecador que arrepende. Então, aqui, essas condições é que leva o homem a se salvar, a arrepender. Porque Deus não quer que o homem pereça, Deus quer que o homem se salve. Por isso que Jesus pagou o preço caro, para que os homens se salvem. Porém, isso aqui só tem validade, eu já disse e repito, a morte de Jesus, o sacrifício de Cristo, só tem validade para quem ouve, para quem crê, para quem aceita e para quem obedece. Fora disso, o sacrifício de Jesus não tem validade para ninguém mais. Porque se eu não entrar pelo que a Bíblia me diz aqui, então eu não posso se salvar. Porque se fosse assim para todo mundo se salvar tão fácil, como as pessoas pensam que vai ser salvo, e não vai, não necessitava de Jesus morrer na cruz, não necessitava de Jesus pagar preço tão caro para que o homem seja salvo. Então a Bíblia deixa claro que tem que arrepender-se, venha
ouve a palavra, crê nela, aceita ela e obedece ela, aí então está salvo. Fora disso, não tem salvação, porque a palavra de Deus ela deixa bem claro, está bem explicado, que Deus não quer que ninguém pereça, mas que todos venham ao conhecimento da verdade e que todos venham a arrepender. Arrepende de quê? Arrepende do teu pecado e crê para ser salvo. Tá bom? Fica aí a palavra de hoje. Meu abraço e até o próximo vídeo.